Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o retorno do volante Ariel Cabral e será que o argentino vai ter mais oportunidades aqui na Toca da Raposa? O caso envolvendo o meia Ronaldo e assim, o Cruzeiro que demonstrou interesse na sua contratação. A venda de jogadores que o Sérgio Santos Rodrigues disse que vai ser fundamental para o Cruzeiro nessa temporada e também quais jogadores será que a Raposa poderia vender que estão se destacando razoavelmente nesse ano, além do caso envolvendo William Potker, onde alguns sites assim de outros times colocaram um jogador como numa lista de dispensa e que poderiam reforçar outros clubes. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Bom, vamos começar falando sobre o caso do Ariel Cabral, onde o argentino voltou para Belo Horizonte já nessa segunda-feira e assim, vem fazendo os tratamentos necessários para realizar os treinamentos aqui no Cruzeiro e quem sabe até mesmo jogar nesse jogo contra a Tombense. Isso que eu acho que é muito difícil de acontecer, visto que o Cruzeiro tem mais do que 7 volantes para a posição, contando ainda o lesionado Henrique e também o Rômulo, que pode atuar tanto de meia quanto de ponta direita ou até mesmo de lateral, ou seja, ele é um jogador bastante versátil. O Ariel Cabral já possui seus 33 anos de idade e no ano passado foi emprestado ao Goiás. Por lá ele teve aquela missão de tentar tirar a equipe goiana da zona de rebaixamento, da Série B, mas acabou não conseguindo. No final das contas foram 20 jogos, nenhum gol marcado e uma assistência, e por lá ele começou muito bem, inclusive sendo titular, mas nas últimas 12 rodadas do Brasileirão, ele assim, caiu bastante o seu rendimento e ficou apenas no banco de reservas. Lembrando que o Cruzeiro tem contrato com o argentino se encerrando apenas agora em dezembro de 2021. E lembrando que quando teve aquela renovação, todo mundo pensou que o vínculo dele iria até o final de 2020, né? O que acabou não acontecendo. E tem que ver se o Cruzeiro vai emprestar o jogador novamente, que espero que faça isso e abra mão assim de ter que pagar o salário do jogador, que lembrando ele recebe 150 mil por mês. Mais uma despesa entrando agora aos cofres do Cruzeiro e sem dúvidas esses 150 mil poderia ajudar a Raposa a fazer outra contratação ou até mesmo aliviar um pouco o caixa. E vocês, acham que o argentino deveria ter mais oportunidades aqui na Toca da Raposa? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. Lembrando que lá no dia 3 de outubro ele se tornou o estrangeiro com mais jogos com a camisa do Cruzeiro, sendo 188 e igualou a marca com o uruguaio Arrascaeta na partida diante o Cuiabá. Ano passado que ele voltou ao Cruzeiro, né, assim, tinha uma expectativa dele sair e chegou como se fosse, por exemplo, agora, já tinha umas 5 rodadas do estadual e aqui pelo Cruzeiro foram apenas 12 jogos antes de ir para Goiás. Outro assunto importante é a respeito do William Potker, onde assim, teve uma página que é relacionada mais a notícias do Goiás, que colocou o jogador assim, como uma boa opção para a equipe esmeraldina nessa temporada. Enfim, o William Potker, que eles até falaram que estava meio que na lista de dispensa do Cruzeiro, eu diria que não, sabe, porque o William Potker deve continuar aqui na Raposa, e principalmente agora que está iniciando o trabalho do Felipe Conceição, que lembrando, nas primeiras 3 rodadas do Campeonato Mineiro, o William era o titular em todas elas. Só foi perder espaço, principalmente naquele jogo da Copa do Brasil, e depois ali, quando voltou contra o Atlético, América e tudo mais. E assim, tem que ver se o William Potker realmente deve continuar, porque até o momento o Internacional que está pagando o seu salário. Porque, se eu não me engano, vai ser um ano, né, o Internacional pagando esse salário dele, ou seja, o Cruzeiro tem até meados de setembro, início de outubro, para ter o jogador meio que de graça, né, porque abriu mão de 30% do Maurício, e assim, não acho que o Cruzeiro iria dispensar o jogador, porque realmente nem está dando muito gasto ao Cruzeiro. Lembrando que nesse ano ele já disputou 4 partidas, não marcou nenhum gol, e no ano passado disputou 16 jogos naquela reta final do Brasileirão e foram 3 gols marcados. Ainda contribuiu com 2 assistências e teve um desempenho bem aleatório, eu diria, porque assim, tinha jogo que ele jogava bem e falava, nossa, realmente o William Potker tem que ser o titular, mas tinha cada jogo também que ele não fazia absolutamente nada. Ele quer uma boa opção para jogar principalmente no lado direito do campo, porque se for jogar ele lá na esquerda ele não faz absolutamente nada. E vocês, acham que o William Potker deveria continuar no Cruzeiro ou sair? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Mais um assunto que repercutiu muito, já na noite dessa segunda-feira,
foi no caso do volante Ronaldo. Bom, ele que atua como volante, também como meia, e é um jogador que pertence ao Flamengo. Se eu não me engano, há uma semana e meia atrás, 2 semanas, eu fiz um vídeo falando que o Cruzeiro demonstrou interesse na sua contratação e que também o volante tinha sido oferecido ao Cruzeiro. Bom, o site Gávea News, que é focado exclusivamente em notícias do Flamengo, ou seja, uma plataforma bem confiável, falou que os seus representantes já conversam com uma negociação com o Cruzeiro. Enfim, ele que tem vínculo com o Flamengo, se encerrando agora no mês de maio, e assim, dificilmente eu acho que o Flamengo vai renovar o seu contrato. Lembrando que ele possui seus 23 anos de idade, ou seja, é um jogador relativamente novo, né? Principalmente aqui para o futebol brasileiro, e no ano passado disputou 52 jogos e marcou um gol pelo Bahia. Esse ano ele voltou ao Flamengo, pensava que ia ter mais oportunidades, o que acabou não acontecendo. Porque nas 5 primeiras rodadas do estadual, o Flamengo jogou praticamente com uma equipe B e ele não teve oportunidades. Quem teve em seu lugar, né, praticamente, foi o Hugo Moura, aquele mesmo que jogou no Curitiba e tudo mais, e até mesmo já fiz um vídeo falando que ele poderia ser uma boa para o Cruzeiro. Enfim, o Ronaldo, que eu acho um excelente jogador, que ele pode jogar tanto de volante quanto de meia. Tem que ver porque, por exemplo, na base ele fazia mais jogos como um primeiro volante do que qualquer outra coisa. No Bahia também ele jogava um pouco mais avançado, mas é porque tinha o Gregory lá do Bahia, né, que era um volante bem mais cascudo, eu diria, que jogava um pouco mais recuado e deixava ele com mais espaço. Porque realmente, se for contratar ele para jogar de meio de campo, tipo volante, não acho que seria uma boa, porque como eu já disse, já tem um 7 nessa posição, e de meia, eu acho que o Rômulo deve jogar de lateral direito, ou até mesmo de ponta, enfim, tem que ver a posição dele, porque realmente é difícil de saber, e assim, o Ronaldo seria uma boa se jogasse de meia. Ano passado fez alguns jogos nessa função pelo Bahia, onde inclusive marcou um gol. Ele que só começou a ter destaque mesmo no futebol brasileiro lá em 2017 pelo Atlético Goiano. Foram 16 partidas numa reta final de Brasileirão da Série A e marcou um gol num jogo, acho que foi contra a Ponte Preta. Um gol do meio de campo praticamente que foi muito bonito. Enfim, chegando a custo zero, acho que seria uma excelente opção para o Cruzeiro. E assim, tem que ver somente se ele teria espaço na Raposa ou não. Ano passado até mesmo eu indiquei ele para ser uma boa opção para o Cruzeiro, né? Como uma lista de reforços, e naquela ocasião o Bahia meio que já queria muito contar com o atleta e tinha várias equipes da Série A demonstrando interesse no jogador. Situação que mudou completamente nesse ano, e olha que até que ele fez um desempenho razoável pelo Bahia, principalmente porque jogou muitos jogos por lá. E vocês acham que o Ronaldo poderia ser uma boa opção? Lembrando que ele fez dupla com o Paquetá lá naquela seleção do Flamengo, na Copa São Paulo de 2016, e foi muito bem. Mas diferentemente dele e outros jogadores, não teve uma sequência nos profissionais e acabou assim meio que ficando de lado no Flamengo, sendo emprestado para outras equipes, como o Atlético Goiano e também o Bahia. E o último assunto desse vídeo é sobre o Sérgio Santos Rodrigues e algumas vendas de jogadores, onde ele deu uma entrevista ao Globo Esporte e também à Globo e falou assim sobre a importância de venda de jogadores para essa temporada. Isso principalmente por conta assim da paralisação do futebol e tudo mais, porque a maioria dos clubes perdeu assim uma receita muito grande de bilheteria e sem dúvidas também de sócio torcedor. E também não é diferente no caso do Cruzeiro, que vive alguns problemas de patrocinadores, visto que muitas empresas não têm visto muita vantagem em patrocinar um time justamente nesse momento. Que aqui eu vou deixar os trechos aparecendo na tela agora e vou ler o que o presidente disse, que vai dar para entender muito bem a visão dele. No momento do futebol em que nós temos receitas reduzidas, não tem bilheteria e muitas empresas ainda não querem investir no futebol. É fundamental que a gente faça essas vendas. Naturalmente, o que se procura são novos jogadores e com potencial de desenvolvimento. Não só no Cruzeiro, mas acho que em qualquer outro clube. Se referindo assim a algumas empresas que devem sim demonstrar interesse de contratar alguns jogadores, como por exemplo grandes clubes, principalmente do futebol europeu e até mesmo ali da Ásia, que sem dúvidas tem um pouco mais de condição financeira. Ainda falou alguns exemplos de outros times que fizeram vendas muito grandes recentemente, que eu vou deixar aqui agora também. A gente viu recentemente o Flamengo e o Grêmio vendendo jogadores jovens e para nós vai ser fundamental fazer essas vendas de forma que não prejudique tecnicamente e também nos ajude financeiramente. Ele ainda também falou a respeito assim, do técnico Felipe Conceição e que ele gosta de trabalhar muito com a base, visto que o Cruzeiro tem praticamente assim, mais do que 2 times somente com jogadores que passaram pela base.
eles podem ajudar totalmente. A gente vê que do atual elenco de 35 jogadores, se não me engano, 16 ou 17 passaram pela base. O Felipe Conceição tem essa característica, usa muito a base, então toda hora a gente tem jogador do sub-20 vindo treinar, para poder ficar um tempo, viajar, entender essa experiência, depois volta para o sub-20, que é um processo normal. Então nós temos certeza que eles vão ajudar muito o Cruzeiro e depois vão ser grandes ativos para a Raposa. E assim, eu até fiz uma pequena lista aqui com alguns jogadores que são atletas que veio da base, né? Tirando ali o Claudinho e o Ailton, e eu acho que sem dúvidas pode render um bom valor para o Cruzeiro. Lateral direito, Danilo, que recentemente foi procurado por algumas equipes lá da Holanda e também de Portugal. Mas assim, o Cruzeiro, só para vocês terem uma ideia, sabe que o jogador passou de todas as categorias de base da seleção brasileira e colocou uma multa próxima de 500 milhões de reais. Até, se eu não me engano, o Paris Saint-Germain já demonstrou interesse nele, mas enfim. Outro é o Matheus Pereira, sem dúvida, jogador que não sei se ainda fez 20 anos, mas eu acho que tem 19. E tipo, no ano passado foram 36 jogos pelo Cruzeiro, marcou um gol e dá indícios ainda que vai jogar essa temporada como titular. Se fosse qualquer um jogador tipo de Corinthians, Flamengo, enfim, já estaria valendo ali uns 40 milhões de reais. E acho que o Cruzeiro também tem que fazer jogo duro para negociar o Matheus Pereira, que realmente é um dos melhores jogadores que eu vi surgindo no Brasil nessa posição de lateral esquerda. Que é raro você ver, né, um defensor, ainda mais lateral, que é tão raro aqui no Brasil, porque chega ali 20 anos de idade, é difícil você ver um que continua aqui no futebol brasileiro. Outro jogador é no caso do zagueiro Paulo, o Paulo e o Everton, né? O Paulo possui 19, o Everton possui 18 recentemente, e é dois jogadores que direto são convocados para a seleção brasileira. O Everton, que chegou recentemente, que voltou, né, da seleção que estava convocado. E assim, espero que esses jogadores tenham mais sequência na base da seleção, porque dá muito mais visibilidade do que ficar jogando, por exemplo, a Série B aqui no Cruzeiro. Porque dá um destaque somente nacional, né? Porque fora tem muito mais olheiros olhando a seleção de base do que, sei lá, o Cruzeiro, que infelizmente está na Série B ainda, né? Outro jogador é no caso do Adriano, esse que vem se destacando há um bom tempo e possui apenas 21 anos de idade. Ano passado disputou 34 jogos pelo Cruzeiro, nesse ano já foram 4 partidas. Outro é o Marco Antônio, esse que ainda não se firmou no profissional, mas é um atleta muito novo, com 19 anos, e também tem muito potencial. Recentemente o Porto, lá de Portugal, demonstrou interesse na sua contratação via empréstimo, mas por conta de uma lesão ele acabou não indo. Outro também é o Claudinho, que é bastante novo, e o Cruzeiro já recebeu uma proposta próxima de 6 milhões de reais pelo jogador. E assim, espero que ele continue bem, né, disputando um pouco mais de jogos no estadual. E quem sabe ali o Cruzeiro recebendo uns 15, 16 milhões, acho que é uma hora fundamental para vender o jogador. Esse ano ele disputou 6 partidas e contribuiu com 2 assistências. De atacantes também temos o Ailton, que ano passado, quando ele tinha acabado de chegar praticamente, tinha disputado ali uns 6, 7 jogos na Série B, ele já recebeu uma proposta próxima de 8 milhões de reais do futebol chinês. Isso até o próprio Sérgio Santos Rodrigues confirmou, mas disse que a proposta era extremamente baixa e não ia vender o jogador, que possui 22 anos. Praticamente fez sua categoria de base toda pelo Palmeiras, ou seja, tem também muito potencial. E o último que eu separei é o Thiago, um atacante muito promissor que possui seus 19 anos de idade, e ano passado marcou 3 gols aqui na Toca da Raposa. Assim, esses somente são alguns jogadores que, se eu quiser citar aqui, teria vários, principalmente visando na base. Tem, por exemplo, o Ageu, que está jogando muito bem, o Vinícius Popó, que foi emprestado ao Goiás, enfim, vários outros atletas que, se eu for citar aqui, realmente o Cruzeiro tem uma base bastante promissora e espero que isso, assim, possa render bons frutos tecnicamente e principalmente financeiramente, que nós do Cruzeiro estamos precisando. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!